Hoje eu tô aqui com dois queridos, né, meus dois irmãos aí, não de sangue, mas de pensamento, de astral, de propósito, de vida. de vida. É. Doutor Marcos Veloso, sócio do Valecine, doutor Adriano Veloso, também sócio do Valecine. Você fala só os Valecine e o pessoal vai lá procurar para ver o CNPJ. Amigo, aí eu vou ter que pedir a participação social. Colabora e tudo mais. Eles vão pedir, vão acabar achando prejuízo da vamos ter que investir junto. E aí, Marcos, meu amigo doutor Marcos, como é que tá as coisas, como estão as coisas, o mundo das associações? Bom, primeiro, boa tarde, Júlio, Jário, vocês dois, é um prazer estar de novo falando para vocês, né, num podcast de sucesso. Falando em sucesso, Marcos, eu quero primeiro dar os parabéns para a Adriana aqui, que ela foi bem melhor que você no podcast. Eu já me ligou para todo mundo como para A Adriana tem muito mais engajamento do que eu. Ela tem muito mais engajamento do que eu. No sentido de visualização. Uma visualização, a Adriana teve três. Visualização, foi isso? Mas que Ela tem mais engajamento. ele tá falando, vou brincar, filho, não brinca, o Marco não vai levar a sério, não deixa comigo. Eu já brinquei com ele no tempo, a gente tomou café por ontem. Foi ontem. Mas aí eu vou falar o seguinte, é que as mulheres são mais unidas, verdade, elas prestigiam, e eu, felizmente, tenho um papel, assim, legal junto às mulheres, com o trabalho que a gente faz em empreendedorismo e tudo, então acho que isso, as mulheres são mais fiéis. Então é isso, fica o recado para vocês. Mas a associação tem menos que condomínio, né, Marcão? Tem menos. Vamos levar isso em consideração também. Levar em consideração, porque a gente está falando de associação que, se você for colocar em termos comparativos com condomínio, é lógico que é um tipo de empreendimento que tem bem menos. Mas ele tem uma associação absurda também, mais de 10 mil visualizações. Que é um tema e bem você foi peculiar, né? para 14, mas... Eu acho assim, independente dos temas que foram levados lá nas duas apresentações, nos dois bate-papos, vamos falar assim, independente disso, são temas, assim, todos do podcast são temas relevantes, todos. Então, você vê o sucesso através disso. Né? Não existe uma linha descendente em determinado tipo de assunto, não. Todos os assuntos eles estão lá em cima porque todos versam sobre o dia a dia, do interesse das pessoas para o dia a dia. Então, quer dizer, você traz relevância para o tema, sempre com tudo aquilo, seja na esfera de prestação de serviço, como a gente viu, acho que teve de corpo de bombeiro, ela recebeu o próprio Júlio na parte de portaria, administradora de empresas, jurídico, né, seguro, então tudo, encanamento, engenharia, de patologias consultivas hidráulicas. Então acho que todos os temas têm uma relevância muito grande, por isso é o sucesso. Mas só puxar o saco do âmbito desse, eu divulguei na associação lá de que, lembra que eu falei que eu tenho lembro. Lá tem 50 mil lotes, né? Mas é um condomínio, eu acho que é um dos maiores condomínios do Brasil. Deve ser. Não, tem 19, não, desculpa, falei besteira, 19 mil lotes. Não é muito. E eu estou num condomínio, estou num grupo da associação, divulguei para todo mundo lá, vários falaram que iam te contatar, um colega de Bertioga deve ter te contatado. É muito espinhoso esse assunto. Esse assunto muito, não é trivial. É dividido as opiniões, enfim, então é muito interessante. Não, a gente, eu estava, agora no almoço, a gente estava até conversando a respeito disso, e assim, só para exemplificar como é um assunto espinhoso, nós temos um recurso que, nós temos 3 ações que foram impetradas de cobrança contra uma associação, né, contra associados de uma associação, e elas versavam sobre a mesma área, só que uma área desmembrada. Então foi dada uma doação para filho, filha, e o pai ficou com um pedaço. 3 proprietários. E nós ingressamos com a ação em primeiro grau, né? A comarca de primeiro grau, em primeira instância, julgou improcedente a ação de cobrança. Então perceba, imagina um condômino devedor, inadimplente, se entrar com uma ação de execução de título extrajudicial, o juiz falar que não é procedente.
A gente não consegue imaginar isso, porque isso não existe. Mas no condomínio, na associação, aconteceu isso. E aí, posteriormente, nós entramos com recurso de apelação para o Tribunal de Justiça. Cada recurso caiu numa Câmara distinta. E nós tivemos 3 decisões diferentes em cada Câmara de Direito Privado. Então, significa dizer que de 9 desembargadores, 3 pensam de uma forma, 3 pensam de outra e 3 pensam de outra. Nem eles se entendem. Então, o que dirá a se gente você aqui? não tem esse entendimento uniforme no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, significa dizer que é um desafio a ser vencido. Quantos será que moram em associação? Dos 9. Dos 9. Você acha que isso tem alguma influência? Tem, eu acho que influencia, Adriana. A gente já comentou já. Eu acho que quem mora na associação e desfruta de tudo que você tem lá dentro, porque eu sempre falo, nós também moramos em associação. Sim. Então eu tenho uma tranquilidade maior. Minha filha, às vezes à noite, sai para passear com os cachorros, sai para andar de bicicleta, tem quadras, tem academia, certo? Então, assim, a gente desfruta de um conforto que sem preço. E quando eu optei para morar dentro desse local, eu sabia que era assim e eu estava disposta a pagar. O grande problema é que as pessoas compram os seus imóveis dentro das associações e porque está dentro das associações, na hora de vender, eles vendem por um preço mais alto, justificando que está dentro da associação, mas entram com as ações para se desassociar. Ou seja, para a gente, nós estamos desenvolvendo até uma tese para a gente discutir em alguns casos dessa bola dividida aí, que é enriquecimento sem causa. Isso já houve um pronunciamento nesse sentido. Você tem, Marcos? Você está desfrutando. O que a gente percebe é que o condomínio, quando você busca a moradia dentro de um condomínio edilício, você tem a segurança da portaria, 24 horas e tudo mais. E na associação, você também busca esse tipo de segurança. Porque você tem o controle de acesso, você tem uma portaria. Então, em certa medida, acho que 90% de quem adquire um imóvel, uma propriedade ou constrói dentro de um loteamento fechado, ele vai buscar segurança. A questão segurança, ela norteia a decisão da pessoa na hora da aquisição, na hora da compra. Você acha que a decisão jurídica se dá porque entende que ele não tinha ciência do que iria... Já, infelizmente, não dá. Mas infelizmente não dá para a gente pegar e analisar de forma a colocar que o adquirente tenha sido ludibriado no formato do negócio. Ele chega no local e vê toda a estrutura. Primeiro, a gente orienta as imobiliárias, os corretores, a informarem o tipo de modalidade daquilo que a pessoa está adquirindo. Só que quando ele vai fazer a aquisição, ele vai lá na matrícula, mãe do empreendimento e está lá, descrito. Mas quando ele vai entrar no terreno, ele não entra com a portaria. Ele passa por uma portaria, ele sabe que aquilo demanda. Não é inocente. Por isso nós falamos da má fé. É isso que eu não consigo entender, Marcão, porque não é má fé. A gente não está... E outro detalhe. Então, detalhe. O detalhe é que, assim, a gente está falando de um tipo de moradia que é para uma pessoa que tem um pouco mais de condição financeira. Sim, claro. Então, sabe, ela tem mais acesso às informações. E deve ter bons advogados também, né? E justo, Julio. Então, eu acho que a justificativa que se dá de que foi ludibriado quando da aquisição do negócio, ela se torna meia rasa perante... Mas ela quer um benefício que vai ser quase que singular, se você for pensar, porque ela vai ter aquele benefício, vamos supor, para não pagar, para ter alguma vantagem em relação àquilo. Mas se todo mundo começar a optar por isso, ela também vai ser prejudicada. Aí eu duvido que ela faria. Porque deixa de existir a associação. Na verdade, como é que você vai custear uma infraestrutura de segurança, uma infraestrutura de nós tivemos uma experiência, você acompanhou, de uma associação que teve um problema e do dia para a noite teve que abrir os portões. As nossas casas, de quem mora em associação, elas não estão preparadas para esse tipo de situação, para virar do dia para a noite um bairro. Por quê? Exatamente por conta do que o Marcos falou, da segurança que a gente desfruta, de todo esse aporte que a gente tem, a maioria das casas não tem muros, não tem cercas, você deixa as bicicletas, você deixa suas coisas ali. Isso é fato.
Então você imagina você acordar no outro dia Que mudar tudo. que mudou tudo. E nem o poder público entra para fazer coleta, nem poder Não, nós pegar puxamos carga. tudo. Não, por quê? Porque quando aquele empreendedor, o loteador ou o dono da gleba, quando ele faz o loteamento fechado, ele faz uma troca com o poder público. O poder público ele fala, ó, você pode fazer isso porque tem uma lei que regulamenta, você vai ter uma lei que regulamenta o fechamento, a cotização e um decreto em nome da associação, só que em contrapartida você vai assumir determinados serviços que são, né, de origem, de responsabilidade do poder público, e ele transfere para a associação. Então, como o Jaime falou, como você bem falou, Jaime, o poder público ele deixa de ir lá fazer uma troca de lâmpada, então é a associação que assume isso. Então perceba que pelo fato de você ter um lote encravado numa inserção física que você não consegue retirar aqueles serviços daquele proprietário que entrou, ele vai se beneficiar. Lógico. E não é Então, justo, né, com quer dizer, aqueles que É pagam. de 2018 que mudou alguma coisa, é isso, Max? Em 2020, tá? Foi 2020? um julgamento que foi através de que a gente chama de recursos repetitivos, foi um incidente de recurso repetitivo, e através de uma decisão do STF de 2020, entendeu-se em colocar algumas condicionantes para poder chegar e legalizar essa não acontecer situação. mais esse tipo de situação. Regularizou a situação através de algumas condicionantes. São condicionantes que as associações precisam seguir, de ter os atos, até porque a gente está falando que são coisas básicas, porque se você não tem seus atos constitutivos registrados no cartório competente, se você não usou de uma lei municipal, você é clandestino, né? Você é um loteamento clandestino. Então ele partiu da premissa de ter a infraestrutura básica para se ter a regularidade e a legalidade. Você sabe uma coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. Associação é um tipo na área de direito condominial que poucos advogados estão preparados para tomar conta de associação. Eu vou até, desculpa te interromper, mas não é só a sociedade, os juízes. Nós fazemos muitas associações e os juízes fazem uma grande confusão. Às vezes a gente entra com uma ação de cobrança, que é a associação, ele corrige a gente e diz que é execução. Às vezes ele diz que a penhora é próprio terreno das associações. Isso está sendo discutido no STJ, a gente vê juiz de primeiro grau. A gente vê erros crassos cometidos por juízes, então assim... Porque não tem conhecimento. A começar de que as pessoas tratam tudo como se fosse E a condomínio. própria lei também, você acha a lei clara? Não é que a lei não seja clara, eu acho que houve já um marco na tentativa de trazer uma diretriz em 2020, e agora a gente também tem um outro recurso repetitivo que tramita no STJ, que vem a complementar, acho que o STF fez em 2020. Então, pode ser que, como a Adriana disse, a gente vê, às vezes, o juiz às vezes a gente vê uma ação começar por uma via eleita errada, que seria uma ação de cobrança ser feita como uma ação de execução de título extrajudicial. O próprio juiz ele dá o despacho como se fosse uma execução de título extrajudicial. Essa decisão no STJ ela vem para trazer uma unificação nesses entendimentos, porque seria muito mais fácil se a gente falasse assim, ó, aqui está o condomínio, aqui são as regras e aqui está a associação, são as mesmas regras do condomínio. Porque então não foi essa equiparação, né, essa equiparação que traria, de certa forma, resolveria, porque, né, por exemplo, se a lei não tratar de equiparar, falando minúcias do próprio terreno, certo? De todas essas condições análogas, né, dizendo que está tudo nivelado mesmo, que é tudo igual, enquanto isso não acontecer, e está difícil, né, que a gente está aguardando bastante esse posicionamento muito concreto, né? Achávamos que em 2020 já saiu uma coisa bem clara e não saiu. Então, assim, ficamos nesse limbo aí, nessas discussões Eles mesmo. não querem trazer tudo para o mesmo plano, tipo de fechamento de rua com loteamento, com
O loteamento, quando o cara compra, ele já vê qual é a condição do loteamento, que vai ter a portaria, tudo. Fechamento de rua, não. O cara já estava lá e fez fechamento. diferente. Aí eles trazem tudo. diferente. Eles trazem tudo É pro mesmo. diferente. Os São juízes situações trazem tudo pro diferentes. mesmo plano e. Não, porque às vezes quando na rua é diferente, porque na rua, se eu já estava lá antes do fechamento, eu É, você tenho não é direito de obrigado, não né? concordar. Isso. Então Não, é mas eles diferente. trazem pro mesmo plano, não trazem? Às vezes pode se aplicar, querer aplicar isso no loteamento fechado e a pessoa adquiriu. Quando você já está com a sua propriedade e isso se transforma num loteamento fechado, é uma situação. Quando você vai num produto pronto, como loteamento fechado, vendendo os lotes E dentro compra com ali, toda a você já infraestrutura, sabe. é uma outra situação completamente diferente. Não pode alegar. E a defesa que eu vejo Quando é você comparação. Quando você vai até o cartório de registro, você vai verificar lá a matrícula mãe do empreendimento falando que vai existir uma associação de moradores que vai cotizar para a mantença do local, que o local vai ter isso, que vai ter aquilo. Tá tudo descrito na matrícula. Tá. Então, não tem como se alegar a ignorância daquilo ali, né? Tinha um amigo que falava, um advogado que falava assim, que ignorar a lei não te dá o direito de descumpri-la. Justo. É isso aí. Ninguém pode Eu alegar não sabia. desconhecimento da lei. Agora eu não vi a placa. Eu não vi a placa, então não vou te dar a multa. Eu acho que até eu falei isso no A podcast, inflação. né? Você tem um Código Civil, Código Penal, Código Eleitoral, eles são enormes. São. Quem aqui já leu tudo isso? Ninguém. Mas ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Você não pode guarda de trânsito te parar e você fala, eu não sabia que isso era. Pra condomínio. Você não acha? Eu acho uma quantidade pouca de artigo para condomínio. Sim, sim. A questão das associações, A associação. eu acho que a tendência é essa equiparação, né? Já se usa e utiliza muito do condomínio para isso. Então, quando você fala do gestor que está à frente de uma associação, que é um diretor-presidente, que é eleito, da mesma forma que um síndico, as obrigações, né, e as responsabilidades que ele assume são as mesmas do síndico da síndica. Isso que eu ia perguntar, se ele fizer uma má gestão ou alguma coisa que comprometa as finanças do condomínio, ele paga com os bens. Paga, pode até pagar com Pode pagar com os bens. Porque o que a gente se faz? for provado alguma... O que a gente faz? Má intenção. Eu falo aqui até uma dica que a gente dá, né? Porque eu já falei isso para muitas vezes, cheguei em condomínio onde eu fui fazer uma primeira conversa com o síndico, com síndica, a Adriana também, e falar, olha, você está assumindo uma obrigação extremamente séria, né? Muito séria, então acho que nada mais justo do que o próprio condomínio ou a associação pagar um seguro de responsabilidade civil, né? Para Pelos atos todos, que né? ele Para a vai segurança praticar. de todo Para a mundo. segurança de todo mundo. Por quê? Porque às vezes você, por omissão, né, não só por ação, mas por omissão, você pode responder por alguma coisa. Então você nem precisa ter a intenção de fazer Às vezes para tem uma boa responder. vontade. Justamente. Porque quando você assume Cai um no condomínio, Justamente. e o Jaime sabe bem, porque tem esses primeiros contatos com os síndicos eleitos, a pessoa às vezes não é do ramo, ela não tem conhecimento técnico sobre algumas questões. Só que exatamente por desconhecer, e daí a importância de se capacitar, ela acaba fazendo coisas que não são da área dela, que ela não deveria fazer, deveria se cercar de cuidados, enfim, de outros profissionais da área, e acaba fazendo. E aí, sem saber, com a melhor das intenções, pode acabar respondendo se alguma coisa der errado lá na frente. Não tem né? dúvida. Então, Aquela questão de barato sai caro, muita gente vai economizar. exatamente, exato. Você está lá numa associação grande e o cara quer economizar com o advogado. Faz uma obra. Porque meu primo é advogado. Não é só isso não é só na Eu vou te associação. dar, Não, eu vou te isso dar em um todos exemplo. os Isso em lugares, condomínio, né? mas às vezes em associação. Às vezes você pode ter uma portaria. Eu vejo condomínios assim para o lado indo para Campinas, tem condomínios enormes lá, loteamentos fechados, né? Condomínios de fato. E às vezes tem uma infraestrutura de portaria gigante e tudo mais. Daí ele vai fazer uma obra, por exemplo, daí ele vai fazer uma reforma na portaria, que custa R$500 mil e contrata uma empresa que tem o capital social de 50 mil. Então, quer dizer, a mesma responsabilidade que vai recair para esse diretor-presidente, essa diretora-presidente, vai recair para o síndico também. Então, quer dizer, a gestão ela tem que ser séria, né? Ela tem que ser cuidadosa e ter que ter atrás da gestão
a prestação de serviço de profissionais qualificados, cada um na sua área, uma administradora com expertise, um jurídico com expertise, para que seja mitigado esse risco. Porque também quem está à frente da gestão, de certa forma, é uma coisa injusta você pegar alguém que não tem essa experiência administrativa e falar, ó, e às vezes é assim, às vezes é cargo eletivo, então é pelo voto. Então, mas não é pelo currículo. Mas o que falta muitas vezes, até essas pessoas que são eleitas, por mais que falte conhecimento, é um pouco de humildade para elas também. Melhorou muito já. Eu acho. Muito. As pessoas estão mais conscientes. O mercado mudou muito de uns anos para cá. Ele se profissionalizou, as pessoas têm mais consciência, então elas têm uma visão um pouco mais elástica dos riscos que ela está lá correndo. Fazer uma gestão de um condomínio, de uma associação, é a mesma coisa de fazer uma gestão de uma empresa. A pessoa tem que ter um profissionalismo ali, ela tem que estar antenada, tem que estar sabendo aonde ela vai buscar as informações corretas. Eu comparo mais com uma cidade do que com uma empresa. E eu acho assim, sabe, Jaime, cabe a nós, profissionais da área, fazermos essa conscientização. Porque todas as vezes que a gente se depara com um síndico novo, um cliente novo, a gente sabatina ele para ter a certeza de que ele sabe onde ele está pisando, onde é que ele está indo, se ele tem as mínimas noções do que ele está assumindo quando ele é eleito síndico. A administradora também acredito que vocês fazem isso. E além dos cursos de capacitação, enfim. Mas eu acho que a gente também tem que conscientizar esse pessoal que vem chegando para o mercado da importância disso, porque muitas vezes a gente percebe que não é não querer, é não entender a extensão da responsabilidade, porque o síndico de antes, né, muito antigamente, ele não tinha nada disso. Então, hoje, ele viu o pai dele sendo síndico, o avô dele sendo, parecia tão fácil. E aí ele acha que é fácil. Então, assim, porque ele não é da área. Pra gente, parece tudo tão óbvio. A gente, nossa, como faz assim? Como pode não se valer disso ou daquilo? Mas não é. Não é a expertise deles. Então eu acho que nós somos os grandes multiplicadores dessa consciência aí. E ainda falo, voltando à questão das associações, nós de certa forma somos muito gratos às associações que trouxeram pra gente a expertise para enfrentar várias situações, né? O Marcos se especializou nisso. Eu acho que quanto mais problema, mais divergência você tem, mais te obriga a raciocinar. Exatamente. A gente estava falando isso hoje na discussão com a Cioli, onde a gente falou desse último, desse assunto, o seu assunto predileto de hoje. Assunto predileto não, aqui na verdade o pessoal vem falar do Conselho Regional de Administração, ou CFA também, Conselho Federal de Administração, dessa forçação de barra deles em querer fazer a cobrança de informação inconstitucional, na minha opinião. Mas só que é o seguinte, quando que nós fizemos aquele evento, já no ano passado, retrasado já? Faz uns 2, 3 anos. Então, a gente já sabia, já existia já. Já existia. Aliás, isso não é nada novo, lá já não era novo. Não é novo. Né? Não é novo. Então, que agora se tornou público. Mas eles já tinham. Que assim, mas fica agora puxando a corda. Uma hora puxa, daí depois... É que na verdade começou nos conselhos, aí eles fiscalizando, eles multando, inclusive, teve gente que chegou a recebeu carta, enfim, e aí agora eles colocaram no documento, colocaram até um timbre oficial lá, né, que se você for ver, para dar um caráter, mas agora, só que o que me deixa espantado nessa história toda é que muita gente se diz representante de síndico, aí qual é a atitude que tomou? Mas é que é muito recente ainda, eu acho que ainda o pessoal deve estar talvez se movimentando, e até os próprios síndicos mesmos que não são afiliados já estão fazendo essa movimentação, porque é muito recente, né? Então está todo mundo ainda entendendo o contexto, ouvindo as opiniões dos profissionais. O que me preocupa é que quando você realmente que tiver que judicializar isso por qualquer motivo, dentro até dos outros assuntos que nós conversamos aqui, da parte da associação, do conhecimento que o juiz vai ter, entendimento que ele vai ter lá na hora de julgar isso. Então, assim, não dá para você afirmar, você cravar. Não. Né? O direito não é absoluto. Não. Então, assim,
Enquanto não houver a regulamentação dessa profissão, nós vamos estar nessa eterna... Sim. Você está falando, no caso, de regulamentação da profissão de síndico profissional. Sim. Não, eu estou falando, por exemplo, na atual circunstância... Mas como é que fica comparativamente a questão das associações também? Não, a associação não se equipara essa não. É outro sistema. A gente já tem lei. Fora do escopo. Isso, a gente tem lei que regulamenta. Mas o presidente não é obrigado a ser proprietário ou morador da associação, certo? No estatuto das associações você tem essa obrigatoriedade de serem proprietários. Tem? Você só poderia ter a figura de um gerente operacional que assistisse à diretoria, porque mesmo que você coloque uma sindicância profissional, você precisa da figura, é diferente do condomínio. No condomínio você pode substituir o síndico orgânico pela figura do síndico profissional. Agora na associação não. Na associação você pode colocar a sindicância profissional como se fosse auxiliar a diretoria, porque não é o fato de você ter esse gerente operacional, essa sindicância profissional na associação, que vai extrair a responsabilidade da diretoria eleita. Mas eu acho a diretoria vai estar lá e o diretor-presidente vai estar respondendo. A única coisa que ele vai fazer, nesse caso, nesse exemplo, é transferir o trabalho para uma pessoa que... diárias, né? É transferir o trabalho lá. É obrigatório que o presidente seja um associado. Agora, no caso de síndico, agora eu falo uma coisa, Marcão, você há de convir comigo, não sei se você concorda com esse ponto de vista. Mas eu não acredito muito nesse negócio de empresa, né? Por exemplo, que eu síndico profissional, eu tenho uma empresa. Porque, e aí eu tenho um contrato e vai ser regulado por contrato. Olha, se o cargo é eletivo, o contrato vai servir de absolutamente, na minha opinião, nada. Você acha que tem algum... Entendeu? Porque se o cara bateu o pé que ele não sai, qual é o único jeito de tirar ele? Ele está dizendo se o síndico for profissional, ele pode escrever o que ele quiser em contrato, mas na hora H, se ele não sair... Vai ser destituído por assembleia. Aí ele precisa ser destituído pela 3/4, né? Existe para destituir qualquer número, dependendo de chegar, mas para chamar uma assembleia é 1/4, né? Depende muito da convenção, esse tipo de situação. Por quê? Porque eu já vi situações onde não se suprimiu o que o Código Civil preconiza, e na maioria das vezes as convenções, para se destituir o síndico. Mas o conselho utilizou do contrato para chamar a assembleia e falar, olha, vamos rescindir porque está assim, está em desconformidade com o contrato. Aí o que aconteceu? O síndico, diante daquela situação contratual, ele pediu renúncia. Que então, politicamente é muito mais interessante. Não precisou se fazer aquilo que está preconizado no Código Civil para destituição, utilizou-se a via da relação jurídica contratual da sindicância profissional condomínio para fazer uma pressão. É que teve boa vontade. A prestação de serviço está deficiente porque no contrato fala A, B e C e está em desconformidade. Então, a gente vai levar isso daí para destituir ou você rescinde o contrato? E ele renuncia. Sim, mas é um acordo. O cargo é eletivo. Se o cargo é eletivo e ele entra mediante o voto, ele só sai mediante o voto. Né? Seja profissional, ou ele desiste, só que, por exemplo, renuncia. Até o cartório eu não sei. Nesse caso, o exemplo que eu te dei, eles utilizaram a ferramenta da conversa, de uma reunião, para falar, o instrumento contratual que foi pactuado com o condomínio é esse, você está descumprindo. Você quer que a gente leve para regulamentar numa destituição, uma assembleia com abaixo-assinado, destituição, com um quórum da destituição, ou você renuncia? Ele renunciou. Foi um acordo. Agora, de qualquer maneira, só eletivo. E outra, o contrato não vai servir no cartório para dizer que ele acabou o mandato dele, tipo um distrato que seja. Porque vai ter que ter uma carta de renúncia, efetivamente uma carta de renúncia. Sim. Entendeu? Então, você vê, significa que enquanto não regulamentar a profissão, que realmente seja uma contratação, ou mude alguma coisa ali, isso não muda. Porque depende da vontade. As próprias convenções, elas já prevêem que você pode ter um síndico orgânico ou um síndico de fora. Ela não tem o nome lá de forma expressa, porque
são antigas, elas não têm o nome síndico profissional, mas elas colocam como síndico de fora. Então, parte-se do pressuposto que você não precisa ser condômino, né, proprietário, para poder ser síndico. Basta que você venha de fora. Então, aí entra o síndico profissional. É isso aí. Então, hoje já deu um spoiler grandão da sua palestra aqui, né? Isso aí. Muitíssimo obrigado. Quase que a gente não repetiu o que você falou lá no ValeCast lá, a gente acabou partindo também um pouco disso, mas foi muito mais abrangente. Legal. Mas foi muito bacana. Um prazer. Obrigada a vocês mais uma vez. Obrigado, Júlio. Foi um prazer. É isso aí, Marcos.